Chegamos ao fim do mundo, Ushuaia. Esse foi o nosso primeiro marco e ele foi também a nossa maior alegria e, ao mesmo tempo, nossa maior tristeza. Se você perdeu esse episódio, já clica aí no cantinho superior da tela para recapitular. Nesse episódio, veja então a nossa saída da Argentina e a tão esperada entrada ao Chile. Vamos agora fazer a declaração de nada e voltar. Vamos seguir? O fim do mundo foi bem emocionante para nós, principalmente para mim. Saímos de lá bastante impactados com os últimos acontecimentos e seguimos viagem rumo ao norte da Argentina novamente. Iríamos cruzar para o Chile, o nosso terceiro país. Antes disso, tínhamos algumas atividades prévias a desenvolver. Como já comentamos, estávamos viajando em meio ao período de pandemia. Portanto, havia alguns requisitos que hoje já não existem mais, mas naquela época a gente tinha que cumprir. Além dos passos normais para cruzar para o Chile, a gente ainda tinha que realizar os testes Covid e também tínhamos que validar as nossas próprias vacinas. Era requerido que você tivesse se vacinado com ao menos 2 doses. E o Ministério da Saúde do Chile tinha que validar essas vacinas, portanto a gente tinha um dever de casa que a gente precisava cumprir ainda. Conforme a gente escapava um pouco do frio, a gente se sentiu cada vez mais à vontade para acampar. Quem será? É ele. Mortinho. E a gente foi fazendo praticamente o mesmo caminho de volta, com algumas poucas mudanças. Retornamos aos lugares onde a gente se hospedou e foi lindo de ver o carinho das pessoas com o chopp novamente. Quem é Chopp? Olá! Quem é Chopp? Quem é Chopp? Quem é Chopp? Cadê a Heloísa? Cadê a tia Heloísa? Cadê quem? Olha, A partir daqui, vocês vão reparar que o chopp nos acompanha em basicamente tudo. Fomos subindo devagar, porque a gente ainda precisava realizar alguns processos administrativos para entrar no Chile, e a gente ainda não havia concluído. ele está aqui. Estou fazendo rango. Tem uma curiosidade, os hotéis que tem um custo, vamos dizer assim, mais baixo aqui na Argentina, tem uma particularidade. Tem espaço para você cozinhar e também para poder guardar as coisas. Então, por exemplo, você pode guardar as coisas aqui e aí você coloca a etiqueta do seu quarto com as suas coisas aqui e ele oferece tudo. Copos, pratos, containerzinhos para guardar as coisas. E tem até óleo aqui, olha, tem óleo que é de, tá vendo aqui, ó, uso livre e sal de uso livre, então bem legal, bem interessante. E eles dão a etiquetinha também, para você poder etiquetar suas coisas. O último aspecto a ser concluído era a validação das vacinas. A gente não conseguia fazer de jeito nenhum pelo site, porque sempre gerava um erro. Portanto, a gente se organizou para fazer uma visita ao consulado do Chile. Mas essas visitas não geravam nenhum bom resultado. Sempre que a gente visitava o consulado, a gente sempre saía sem a resposta que a gente precisava. Ou a área responsável não estava naquele momento, ou o sistema estava fora do ar. O fato é que não conseguimos resolver o assunto. Dia 7. A gente sempre tinha que voltar lá e assim a gente foi adiando um pouco a nossa saída da Argentina. E foi aqui também que a gente teve a nossa primeira experiência em um supermercado com chopp.
O processo não foi nada natural. A gente teve que explicar o que significava ter um cachorro de assistência emocional, mostrar a lei local. Repetimos esse discurso por muitas e muitas vezes. No fim, o Chopp nos acompanhou. Quem conhece o Chopp sabe da sua personalidade calma e tranquila. Podemos dizer que todas essas experiências contribuíram para o Chopp tornar-se ainda mais sociável do que ele já é. Buscamos levar o Chopp sempre a lugares que ele gosta, em parques, em lugares muito verdes. Mas quando a gente não está nesse tipo de lugar, o Chopp está sempre rodeado de outras pessoas. Portanto, ele tornou-se cada vez mais sociável. Ele é simplesmente um amor. Conseguimos, enfim, resolver a pendência através do consulado chileno. E estávamos prontos para nos encaminharmos para a fronteira. Essa foi a pior de todas. Também achei. Começamos o dia, estamos no último posto antes da fronteira. Ainda faltam 80 quilômetros, mas olha como a paisagem já mudou. A gente já começou a adentrar as montanhas, então a gente tem elas nos rodeando, já nos abraçando. Paramos aqui para pegar água filtrada. A gente geralmente compra água em poucos momentos, porque a gente consegue água daqui da torneira. A gente comprou um filtro melhor, assim, um pouco mais caro, para a gente conseguir economizar na água, e o Vinícius sempre faz isso. I don't know what I'm meant to feel anymore. I take it out on my girls and I smash that door. I fucked around with myself and I let you know. Chegamos à Ponte Inca. Por aqui já estamos a 2.700 metros acima do nível do mar. A ponte tem 48 metros de comprimento e 28 de largura. É uma formação rochosa com tonalidades amarelas. A olho nu, você não imagina que isso daí é uma obra da natureza. A paisagem é linda e fica ainda mais bonita vendo a Cordilheira dos Andes no fundo. Essa cordilheira é um espetáculo à parte. Todo mundo deveria fazer uma viagem por ela na vida. É incrível a sensação de sentir-se tão pequeno perto do que é o poder da natureza. Por ali nas redondezas há vários vendedores ambulantes que comercializam muitas coisas de produção local. Ali pertinho também está o Parque Provincial do Aconcagua, que abriga o ponto mais alto de toda a Cordilheira dos Andes. É incrível ver tudo isso que a gente só vê em filmes. O Aconcagua é a montanha mais alta das Américas. Ela tem 6.900 metros, comparado ao Everest, por exemplo. São 8.900, quase 9.000. Eu acho que é aquela lá, ó. Ali, ó. Essa daqui. Acredito que é essa daqui. E tem um cara que a gente conheceu lá em Mendonça, que ele é alpinista, ele veio hoje pra subir e são 20 dias a subida. Então veio cheio de equipamento, bem bacana. Seguimos para a fronteira. Essa seria dita a fronteira mais difícil para atravessar, dada a rigidez chilena com questões sanitárias. O Chile é um país extremamente interessante, porque ele tem o sangue latino e ao mesmo tempo tem a forma de viver similar à população dos Estados Unidos e Canadá. Eles seguem muito à risca as regras, são muito educados. É um país bem legal para se visitar. Get ready for the ride of your life. You'll be traveling way across the sea. I know you're trying to set yourself free. So when you're out there on the road. Bom, acabamos de fazer a declaração jurada. A saída da Argentina. Aí tá. E também acabamos de receber os nossos PCRs negativos. E vamos agora fazer a declaração jurada e voltar à dona do Chile. Carinho, carinho. Ai, muito carinho, obrigado, seu coisa linda, meu Deus.
Bom, acabamos de fazer o PCR. Meu Deus do céu. Os dois choraram, né? Dessa vez, Tenho lágrimas aqui também. eu achei que eu ia infartar. Então agora não sei qual é o próximo passo, mas tudo certo. Não foi nada do que as pessoas falaram. Super tranquilo, as pessoas aqui mais uma vez foram super gentis. E acho que estamos prontos para partir, ou seja, deu tudo certo. Entramos pelo Paço Internacional Los Libertadores, apresentamos toda a nossa documentação necessária e não tivemos problema nenhum, sequer questionaram alguma coisa. A gente fala muito de um termo por aqui, paz de espírito. Vocês ainda vão ouvir muito esse termo por aqui, mas o fato é que quando você está seguro de que fez tudo o que deveria fazer e está com o procedimento em dia, isso te dá uma paz de espírito e isso não tem preço. E tudo é uma questão de experiência. Quanto mais você faz alguma coisa, mais confiante você se torna. No fim dessa expedição, nós cruzamos mais de 18 fronteiras e já era algo natural para nós. É isso, experiência. Enfim, cumprimos com tudo e entramos no Chile. Essa fronteira é simplesmente uma obra de engenharia à parte. Essa fronteira fica a 3.200 metros de altitude e está simplesmente no meio da Cordilheira dos Andes. Inicialmente, o trecho que se chama Os Caracóis, porque é uma sequência enorme de curvas que logo vocês vão ver, era uma linha férrea que mais à frente tornou-se um cruze de veículos. Para aqueles que ficam enjoados facilmente, passe os próximos minutos rapidamente. Nós simplesmente saímos de 3.200 metros de altitude para 800 metros de altitude em alguns minutos. Essa é a obra de engenharia. São 29 curvas. Sobrevivemos a todas essas curvas. O Chopp não curtiu muito, mas sobreviveu também. Enfim, seguimos o caminho para o nosso primeiro destino no Chile. Santiago, a capital. O drama do Chile. Já são meia-noite e 10. A gente ainda não encontrou um hotel com vaga aqui. Fomos em todos os IBs. O hotel que eu reservei mais cedo, chegamos lá, não tinha habitação, não entendi. O cara falou que houve um erro no sistema, fiz pelo book. Estamos aqui no novo hotel. Tá lá vendo, talvez vamos ter que tomar uma bordoada aqui, que é caro. São por volta de 7 milhões de habitantes e aqui a gente entendeu a importância do planejamento em cidades grandes. Aqui a gente teve o nosso primeiro grande problema, a gente não conseguiu se hospedar, portanto no primeiro dia a gente teve que dormir dentro do carro. Acabamos não gravando nada disso, acho que ainda estávamos perdidos e talvez com vergonha de toda a situação. Aprendemos muito sobre o que significa compartilhar de forma transparente o que você está passando. Bom dia para quem conseguiu dormir, porque nós hoje ficamos no hotel 5 estrelas. O Chopp tá aqui. Chegamos aqui e não conseguimos hotel. Então nosso hotel hoje foi o carro. Começamos com o pé direito. É isso aí. Bom, e quem fala aqui é o Sargento Peçanha. Eu tô de bigode porque eu fiz uma promessa. Se a gente entrasse no Chile, tava tão difícil, as fronteiras não abriam, a gente tava na Argentina já há quase 3 meses. Se a gente conseguisse passar essa semana, eu deixaria na verdade 15 dias. Eu tenho que deixar 15 dias. Ficaria de bigode. Nós chegamos em Santiago e já tivemos muitas boas surpresas. Ficamos no hotel e a gente, nesse momento, estamos indo buscar dinheiro, porque a gente não conseguiu fazer a conversão ainda de real para peso chileno. Então a gente perguntou para um funcionário do hotel, que nós estamos ficando aqui próximo, se o metrô aceitava cartão, né? Porque a gente só tá com cartão. Ele falou que não, e veja só, nos deu emprestou 5 pesos e mais o cartão. Na real, acho até que ele ia dar, né? Eu acho que ele até dá. Eu falei, não precisa. Ele falou assim, não, então é um empréstimo.
Então, cara, é muito legal isso, né? Ele é um imigrante aqui do Chile, ele é venezuelano e se chama José. São exemplos como esse que a gente vê como tem gente maneira no mundo, né? É fantástico, tá aqui, ó. Apesar desse perrengue, a gente curtiu bastante a cidade de Santiago. Vimos um clima bastante pet-friendly e vimos o respeito à lei de inclusão existente no país, que determina que animais de assistência emocional e animais de serviço devem circular normalmente com seus tutores por qualquer ambiente. Vimos um respeito e um conhecimento grande sobre o tema. Portanto, nos sentimos bem, pois viemos de algumas situações em que as leis do país não eram muito respeitadas. Assim, conhecemos shoppings e outros lugares da cidade, tudo de metrô e com shopping. Nosso primeiro destino seria chegar a Puerto Montt, que já é onde se inicia a famosa Carretera Austral. Decidimos não percorrer a Carretera Austral rumo ao sul, visto que a gente já tinha vindo do sul pela Argentina. Mas a gente quis chegar até Puerto Montt para ver por onde se inicia a carretera, então seguimos para lá. Por aqui, sentimos um pouco daquele sentimento de paz de espírito que mencionamos lá no início. Pelo menos naquela época, o Chile nos passava muito um sentimento de segurança. Dormimos em postos de gasolina, que possuem uma estrutura bem legal para receber viajantes, caminhoneiros. Dormimos também em meio à natureza e por aí vai. Aqui é um posto de gasolina da Shell. Geralmente tem esse espaço para caminhoneiros, né? É bem preparado, tem um lugar ali para comer, tem banheiro, tem ducha. Então a gente vai economizando de algumas formas e essa é uma delas, dentro do Chile. Os campings aqui estão no preço dos hotéis e dos Airbnbs que a gente alugava na Argentina. A gente ainda está se situando com relação aos preços, mas por enquanto a gente prefere ir economizando. Como a gente se preparou para isso, a gente tem a barraca, a gente trocou o colchão, a gente vai mostrar para vocês que esse é mais confortável, então o colchão ajuda na montagem. E hoje vai ser um outro teste, um teste de um acampamento selvagem. Vamos dormir aqui para trás. A gente está saindo aqui do Corpo de Bombeiros, que a gente parou para perguntar. E aqui é um vilarejinho pequenininho de 500 habitantes. E todo mundo recomendou ali que os viajantes tudo param ali, que é na beira do rio. Tem um lugar, tem até uns banquinhos. E a gente vai fazer esse teste hoje, vamos ver. Essa será a nossa morada de hoje. Vamos acender este fogo. Vamos botar a barraca mais em cima, né? Pra sei lá por onde. Job, você tá feliz? Na verdade, a gente ainda vai discutir se a gente vai usar a barraca ou se nós vamos ficar dentro do carro. Your bags, sell your goodbyes. Olha lá, as gravações de Pantanal já começaram aqui no Chile, ó. O primeiro episódio é aqui, ó. Banho tomado, meu cabelo molhado é a prova. E Vinícius, fogueirinha acesa. E o banho foi no rio. Não temos imagens para comprovar. Tem sim. Mas não vamos mostrar. E essa é uma experiência que a gente já vem conversando de ter, né? É uma coisa muito mais comum do que a gente acha, né?
é porque a gente não tinha proximidade com essa realidade, mas à medida que a gente se aproximou disso, a gente foi conhecendo mais gente que faz isso. E é muito mais comum do que a gente acha. É claro que a gente se preparou para isso, né? Há pessoas ainda mais preparadas que conseguem ter mais conforto ainda quando fazem esse tipo de acampamento. A gente ainda não tem tudo que a gente precisaria, mas a gente tem o suficiente para passar uma noite sem precisar de nada, de eletricidade, de água. Até 2. Talvez até 2, né? E Mais por causa da água, né? Que provavelmente acabaria. Porque eletricidade a gente tem. então, essa vai ser a nossa primeira noite de acampamento selvagem. E como eu falei, a gente está fazendo com muita responsabilidade, né? Até porque tem outras pessoas assistindo a gente. E é uma experiência que a gente já queria ter. O país proporciona isso a gente. Tem hoje facilidades, tem um aplicativo que a gente usa, que é para viajantes, que te mostram, né, te situam em GPS, com experiências de outras pessoas, de lugares seguros, onde pessoas já tiveram outras experiências. A gente se informou quando a gente chegou. Lobos selvagens. São cachorros da vizinhança. Então, nossa experiência tem tudo para dar certo. Mas confessamos que isso ainda não era 100% natural. Quando a gente olha para trás, a gente inclusive vê que quase não filmamos nem compartilhamos muitas situações. Acho que ainda não nos sentimos 100% à vontade com tudo isso. E claro, tudo foi acontecendo gradualmente. Também vamos descobrir mais na frente como a gente ainda estava bem amarrado ao que os outros iriam pensar. Por incrível que pareça, viajar assim foi nos libertando de algumas vergonhas e apegos sociais. Fomos descendo ainda acompanhados pela Cordilheira dos Andes, agora do outro lado dela. Essa região, que está ao oeste da América e leste da Ásia e Oceania, é uma região de grande instabilidade geológica e é chamada de Círculo de Fogo. Só essa área é responsável por cerca de 90% dos abalos sísmicos e de 50% dos vulcões existentes em todo o planeta. Dá para acreditar? Como resultado, os tremores de terra e os vulcanismos são muito presentes nessa região. O Chile é o país com o maior número de vulcões ativos da América. A gente consegue ver vários deles só dirigindo pelas estradas. Chegamos a Entre Lagos, na beira do lago Puyehue, que leva o nome do vulcão Puyehue, que está logo ali, na beira do lago. Ficamos no Airbnb, que era a casa da Maria. Ficamos alguns dias e foi uma experiência bem legal, pois era daqueles Airbnbs que tínhamos acesso a toda a casa e tínhamos um quarto dentro da residência. Quanto mais a gente ficava nesse tipo de ambiente, mais a gente abria a cabeça aos exemplos que estávamos vivendo. Sempre é um bom exemplo de desapego e poder de compartilhamento. Você literalmente divide a sua casa com estranhos, entre aspas. Sua privacidade fica restrita ao seu quarto. E aqui é bem legal pro chopp. Tem esse pasto grande, tem os amigos dele. Olha lá, estão lá, eu não sei cadê ele tá por aí. No vizinho também tem 2 bulldogzinhos e eu não sei qual é a raça daquele cachorro. E tem o Sombra, que é esse gatinho aqui. E o lugar é super legal, tem lareira, Maria é uma pessoa especial, conhece muito sobre energia, essas coisas. Cozinha compartilhada, esse espaço é compartilhado e os quartos não. Colocamos muito à prova a conscientização das pessoas ali e dos empreendimentos, claro, com relação à inclusão do chopp. E mais uma vez fizemos uma compra em um supermercado com a companhia do chopp. E sem nenhum problema.
Visitamos o Lago Puieu, que é bastante popular, principalmente no verão, e o cenário é simplesmente lindo. A água é limpinha, pois é água de geleira, e aproveitamos para provar alguns pratos locais. O verão chileno, eles tomam bastante isso daqui, mote com huesillos, que é uma bebida à base de pêssego, trigo e açúcar caramelizado. Fica essa cor bonita e tem um pêssego aqui desidratado no meio e vários pedacinhos de trigo, que são mote, né? Sem casca, e aí você toma e depois você come o resto. Eu curti mais ou menos, o Vinícius adorou. Eu gostei. E o Chopp tá ali, ó, namorando um cachorro que tá nadando. E a gente não deixou ele nadar hoje, porque além de estar frio, onde nós estamos não tem como secar. A Maria parecia não se importar nem um pouco com esse estilo de hospedagem que ela mesma adotou. O sentimento de reciprocidade entra em cena com bastante frequência. Assim como praticamente tudo do anfitrião é compartilhado, inconscientemente a gente acaba também sendo contagiado por esse clima. E nós mesmos potencializamos bastante isso em nós. Pode até soar estranho, mas compartilhar é uma soma, não é uma divisão. Sell your goodbyes. Get ready for the Agora, a Julius, tipicamente feita igual os chilenos fazem, na chapa. way across the sea. I know you're trying to set yourself free. So when you're out there on the road and you're feeling so alone, no matter where you go, you can always come back home. You can always come back home.